Bom, renovando a nossa boa tarde a todos, né? Estamos voltando à nossa 51ª sessão, virtude de uma paradazinha técnica. Vamos para o nosso terceiro processo de hoje, senhores, que é o processo de recurso, número 1-4085-2018, auto-infração 2018-08-155. Tem como recorrente célula de julgamento, recorrido Linda Pneus Limitada. Esse auto foi julgado nulo em primeira instância, a assessoria processual tributária se manifesta também pela manutenção da nulidade, conhecimento do reexame necessário, negando provimento. Com a palavra, a conselheira relatora, a doutora Dalcílio. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhora secretária, senhor procurador, senhores conselheiros, conselheira. Esse processo, ele é um reexame necessário, não tem o recurso ordinário. Então, a causa da nulidade dele, na primeira instância, ela decorre do relato. Então, em função disso, eu vou fazer o relato na forma como está no auto e na informação complementar para permitir aos senhores formar seu próprio convencimento se o relato está confuso ou impreciso. Então, não é muito grande também aqui o relato. Trata aqui o auto de infração, o relato dele é de falta de escrituração de documentos fiscais relativa às entradas em operações ou prestações tributadas pelo regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido. Constatamos na oportunidade que a empresa, no momento fiscalizada, deixou de escriturar alguns documentos fiscais por ocasião de suas vendas, razão pela qual lavramos o presente auto. Agora, a informação complementar. A informação complementar, ele relata que o auto de infração foi lavrado, a partir relata que foi lavrado o termo de início de fiscalização, informando ao contribuinte de que o mesmo teria sobre análise as notas fiscais eletrônicas destinadas e emitidas, bem como a escrituração fiscal digital. Vale salientar que o contribuinte foi cientificado do relatório de malha fiscal com seus indícios através de CDR, para dar transparência e obediência a artigo 4º da Lei Complementar 130/2014, Código de Defesa do Consumidor. Vale salientar que a empresa retificou as informações no SPED no dia 16 de fevereiro de 2018, quando já estava sob ação fiscal. Ao realizarmos o comparativo entre as vendas contidas nos documentos fiscais de saída com as informações coletadas com as administradoras de cartão de crédito, observamos que a referida empresa omitiu vendas no período fiscalizado no montante de R$ 1.337.277,74. Então, tendo em vista esse relato, considerando a existência de omissão de vendas, segundo o fiscal, restou não imputarmos a multa do artigo 126 da lei, com a redação da Lei 16.258. Relata como artigos infringidos, artigo 127 e a penalidade 126. O levantamento fiscal, que o fiscal anexou, consiste num relatório e tem valores TEF, valores das notas fiscais eletrônicas, e ele anexou também, além dessa planilha, contendo a diferença entre TEF e FD, um relatório de malha fiscal, o SPED totalizado e consultas de cadastro. A defesa argumentou, preliminarmente, requereu a nulidade do auto de infração por não discriminar o agente fiscal um a um as notas fiscais com os respectivos valores, cesseando seu direito de defesa. No mérito, o agente fiscal não observou a escrituração fiscal FD transmitida no período fiscalizado, que no curso do processo, ele requer que seja convertido em diligência para apurar as informações prestadas quanto aos valores oferidos pelo fiscal nos meses relacionados.
E a questão da multa e juros com valores superiores, que seja recalculados por dano à capitalização e demais acréscimos ilícitos. Então, ele requeriu, ao final, a nulidade da notificação e uma diligência genérica. Documentos anexos pela defesa, ele não anexou. Decisão da primeira instância julgou nulo por cerceamento de direito de defesa, considerou que a acusação fiscal narrada no auto de infração é falta de escrituração de notas fiscais de saída, diverge completamente da acusação relatada nas informações complementares, que é omissão de receitas, omissão de vendas, desculpa. Os elementos de prova constituídos na ação fiscal não permitem concluir qual das infrações relatadas pelo fiscal está sendo acusada a empresa. Indefinição quanto ao ilícito cometido, falta de clareza e precisão do fato que motivou o lançamento fiscal. Então, ele julgou nulo e submeteu ao reexame necessário. O parecer, ele manifestou-se no sentido de conhecer o reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão singular de nulidade, concordando com os argumentos apresentados pelo julgador singular. Ele considerou também que o agente fiscal não descreveu com clareza e precisão o fato que motivou a autuação, causando assim o cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório do contribuinte. É esse o relato, senhor. Obrigado, doutora Dalcínio. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, secretário, conselheiros, renovo aqui meus cumprimentos a todos. Presidente, da leitura do auto de infração, de fato, há uma ausência de clareza e precisão, porque já no relato da infração, você identifica aqui falta de escrituração de documentos fiscais relativos a entradas. E ainda no parágrafo seguinte do relato de infração, o fiscal aponta que a empresa deixou de escriturar alguns documentos fiscais de venda, ou seja, ela fala de ausência de escrituração de documento de entrada, e no parágrafo seguinte fala de ausência de escrituração de documentos fiscais de venda. E aí, quando você avança no auto de infração para verificar as informações complementares, o que a gente nota também é uma confusão também, é uma contradição, porque ele dá uma sequência dizendo que as notas fiscais eletrônicas destinadas, ou seja, no segundo parágrafo, ou seja, foi lavrado o termo de início de fiscalização, informando a contribuinte de que o mesmo teria sobre análise notas fiscais eletrônicas destinadas e emitidas, né? Aí ele engloba as duas, bem como escrituração fiscal digital. Mas lá na frente, não obstante parecer que estava sendo fiscalizado pelo descumprimento de obrigação acessória por não escriturar, ele fala que realizou um comparativo dos documentos, das vendas contidas nos documentos fiscais de saída com as informações da administradora de cartão de crédito. Então, não se tem uma clareza se ele está sendo acusado de não escriturar ou se ele está sendo acusado de omissão de vendas, né? Omissão de receitas. Não há essa clareza no auto de infração, como bem pontuou o julgador singular e como endossou a célula de assessoria processual tributária, que foi no sentido de confirmar a adesão singular. Então, presidente, por essas razões que eu também vou no mesmo sentido do parecer, que é no sentido de confirmar a decisão singular que declarou a nulidade do feito fiscal. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, a conselheira relatora, doutora Dalcínio. Em seguida, está facultada aos demais. Doutora Dalcínio. Bem, aí eu fiz questão de relatar da forma como foi escrita nos autos, como consta. O meu entendimento sobre o relato é que realmente ele está descrevendo duas infrações que são distintas, que não se complementam, ele começa no relato a descrever a conduta, que é a falta de escrituração de notas fiscais de saída,
mas nas informações complementares ele faz um relato de outra infração, que é a omissão de vendas, que coletadas por administradoras de cartão de crédito. E aí, ambas têm penalidades distintas, motivações distintas. Os elementos de prova que ele traz aqui da ação fiscal é um relatório, as folhas 8, no qual ele confronta as vendas realizadas por cartão de crédito na coluna, os valores TEF, ele, na outra coluna, coloca os valores da FD, outra coluna, os valores da NFE, totais dessa NFE, e resulta as diferenças mensais, ele totaliza, soma e transforma em base de cálculo, cobrando aí a multa pela infração nos exercícios 2014 e 2015. Com um detalhe que eu quero observar aqui, que nessas colunas NFE, não tem nenhum relatório, porque esse auto não tem CD. Então, não tem como eu saber que notas fiscais foram essas que ele citou nessa coluna, que não há um relatório nem escrito no processo, nem CD. E o que ele reuniu de elementos dá a entender, na verdade, que ele quis acusar de omissão de venda pelaquela apuração de cartão de crédito, mas aí ele fez esse levantamento também, essa metodologia, que foi a compreensão também do julgador, que a metodologia também, ela não se adequa porque ele usou aqui informações que aparentemente você fica assim, sem entender essas três informações em conjunto, TEF, FD e NFE, eu particularmente não compreendi o alcance, assim, porque que ele utilizou de todas, né? Então, eu vou pela confirmação da nulidade, eu considero que o fato aqui, a infração não está devidamente caracterizada e nem o levantamento fiscal reúne provas também para caracterizar nenhuma nem outra infração. E não posso também desconsiderar o que está no relato, que é a falta de escrituração, o auto de infração, né? Então, Obrigado, é isso, senhor doutora. presidente. Alguém quer debater? Se não quer, a doutora Dalcília se manifestou pela manutenção da nulidade, conhecimento do reexame necessário, negando provimento, mantendo a nulidade da decisão, em conformidade com a manifestação oral proferida em sessão e o parecer da célula de assessoria processual tributária. Doutor Alexandre, como se manifesta? Com a relatora. Doutor Tiago. Senhor presidente, só por uma questão de ordem, que tem nos autos na defesa, e aqui a gente está no reexame necessário, só uma dúvida. Na defesa, ele pediu diligência, na primeira instância, e pediu a questão de uma nulidade por não ter identificado um a um as notas fiscais. Aqui, como estamos no reexame necessário, não precisa adentrar, não, né? Precisa não, só se fosse mudada aí a decisão, se fosse entender que era pela procedência, aí a gente tinha que devolver o processo para a instância singular, porque foi nulidade, teria que voltar para a instância singular só, tá certo? Não entendendo pela nulidade do julgamento singular, volta para a instância singular para voltar todos os elementos. Tá certo. Senhor presidente, só uma dúvida, por favor. Conselheira Dalcília, existe no processo um arquivo chamado documentos probatórios, né? Que são aí as folhas 20 até 30 e pouco, que são como se fossem as EFDs. Isso aqui a senhora observou, se não tinha alguma relação com essa planilha que o auditor colocou as folhas 8? Não, né? Não tem... Folhas 20 a 20... Quais são a 25, não? É o consulta de detalhamento da FD que o conselheiro da 25 fala? em diante, isso, da 25 em diante. Eu observei isso daqui, está depois da defesa. Eu concluí que foi a defesa que colocou isso, mas eu também não vi, até me desculpem não ter relatado, eu não vi um significado aqui, se o conselheiro conseguir identificar a que ponto a relevância desses documentos para, de alguma forma, alterar, assim, ou confirmar uma ou outra infração,
porque eu entendi que tinham sido documentos anexados pela defesa, porque aqui tem até documento 3, documento, né, numerado lá em cima, documento 1 tem a procuração do advogado, documento 2 as cópias do auto de infração, e documento 3 essa consulta detalhamento da FD, operações e prestações de entrada e saída CFOP. Eu não sei se a defesa colocou isso para confirmar de que nem todas as notas teriam sido consideradas, porque ela usou um argumento de nulidade nesse sentido, mas também a defesa também não está muito clara, ela foi muito nessa questão da nulidade pela a notificação, deixou de informar as notas fiscais emitentes, valores corretos na emissão da notificação. Então, sim, conselheiro, o conselheiro entende que seria o quê? Não, porque eu estou olhando aqui o processo e estou justamente querendo saber se isso tem alguma relação lá com as folhas 8, mas eu estou aqui olhando os valores, nenhum está batendo, não. Tem não. E ele não anexou CD, aqui quando eu vou para aquele informação complementar, documentos anexos, não constam CD, que ele tenha salvo alguma coisa. Ok, obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheira Dalcília. Obrigado, Michel. A Dalcília já se manifestou pelo conhecimento do reexame necessário e para manter a decisão de nulidade declarada na instância singular. Doutor Alexandre julgou de acordo com a conselheira relatora. Foi isso, doutor Alexandre? Os conselheiros, como o Michel interrompeu e a gente ainda estava os conselheiros relator e o doutor Alexandre mantém essa mesmo pensamento, né? Então, vamos para o doutor Tiago. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Roberto. Com a relatora. Doutor Ivete. Relatora. Doutor Michel. Relatora. Não, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do reexame necessário, nega provimento, mantendo a decisão de nulidade proferida na instância singular, em conformidade com parecer e manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado. Vamos para o nosso último processo de hoje, senhores. É o processo de recurso 13555-2018, auto de infração 2018-07548. Tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância recorrido Sobral e Palácio. Esse auto foi nulo na primeira instância, a assessoria se manifesta pela nulidade. Com a palavra o conselheiro relator, doutor Robério. Senhor presidente, também reexame necessário. Versa o presente auto de infração sob desfavor contribuinte, usuário de PED, de nota fiscal eletrônica NFE e de ESCE ou MFE, de entregar ao fisco arquivo eletrônico referente à operação ou prestações ou entregá-lo em padrão diferente da legislação ou, ainda, em condições que impossibilitem a leitura dos dados neles contidos. O contribuinte entregou os arquivos mensais do SPID fora do padrão especificado para os códigos dos produtos exigidos pela legislação. Em informações complementares, o auditor fiscal da Cefaz informa que o mandado de ação fiscal foi expedido em 7 de março de 2018, determinou a execução de auditoria fiscal plena relativamente ao período de 1º de junho de 2014 a 31 de 12 de 2015, que a empresa foi intimada em 20 de 3 de 2008 para apresentar os livros, documentos fiscais e demais documentos relacionados ao termo de início de fiscalização, que, dentre os documentos e informações analisadas, merecem destaque as escriturações fiscais digitais EFD e SPID no período auditado, pois evidenciam a entrega do arquivo eletrônico referente às operações com mercadorias em padrão diferente pelo estabelecido pela legislação.
Afirma o auditor do fisco que, ao analisar as escriturações fiscais digitais do período auditado, evidenciou-se a diferença apurada no quantitativo de estoque 2014 e 2015, que tinha como causa os códigos atribuídos aos produtos nas escriturações fiscais digitais. Diz ainda que, segundo confirmou verbalmente o contribuinte, para o mesmo produto com descrições idênticas ou com extrema semelhança, foram atribuídos códigos alfanuméricos diferentes, assim como evidenciam a planilha 14 e a planilha 15. Disse ainda o auditor fiscal que, de fato, se consideradas as junções de códigos semelhantes, o levantamento quantitativo de estoque seria compensado ou diminuído. Considerou que os códigos alfanuméricos atribuem identificações diferentes e especificadas para cada produto relacionado, assim como definiu o registro 200 no padrão do ato CONPED CONTEPS ICMS número 09 de abril de 2018. Considerou como infringidos os artigos 285, 289, 299, 300, 308 do decreto 24.569/97, cumulado com o convênio 5795, e a penalidade sugerida foi o 123.3.1 da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.251, 2017, e aplicou a multa de R$ 78.558. Em sede de defesa de primeiro grau de julgamento, o recorrente afirmou que a autuada está sendo acusada de usar códigos diferentes para produtos com descrições idênticas ou com extrema semelhança, o que estaria fora do padrão especificado pela legislação e restaria evidenciado essa acusação nas planilhas 14 e 15. Que nenhum ponto da peça que compõe o orçamento ora impugnado, o autuante chega a indicar quais teriam sido esses produtos e códigos, limitando-se tão somente a mencionar as duas planilhas que evidenciariam a infração, sem, contudo, juntá-las às peças de autuação, incorrendo aquele agente fiscal numa grave omissão causadora de nulidade do próprio lançamento por ele proferido, segundo afirma o contribuinte, que não integra a presente peça de acusação fiscal nenhuma prova da ocorrência da infração nela apontada, que, por se tratar de uma peça acusatória, o auto de infração há de ser lavrado obrigatoriamente de forma clara e precisa, devendo nele constar a narrativa dos fatos, as circunstâncias configuradoras da infração apontada, devidamente instruído com todos os elementos objetivos de provas pertinentes à acusação nele contida. Que a exigência do requisito da precisão e clareza na lavratura do auto de infração tem por escopo proporcionar ao contribuinte autuado o acesso ao contraditório e à ampla defesa, que o autuante não discriminou nem provou a existência das supostas divergências de código para produtos com descrições idênticas ou com extrema semelhança, caracterizado, segundo o contribuinte, está no cerceamento de direito de defesa que resulta na nulidade do auto de infração. Ao julgar a impugnação, o julgador de piso, atento à documentação apensada pelo agente de fisco e os argumentos apresentados pela defesa,
julgou que a acusação fiscal não poderia prosperar, pois, embora o agente do fisco tenha respaldado sua acusação em arquivos eletrônicos, SPID, vindo a referir-se a planilhas 14 e 15, que evidenciariam os códigos alfanuméricos diferentes para os produtos nos períodos de 2015, as citadas planilhas não foram anexadas aos autos, nem em cópias, nem em mídia digital, e, em consequência, impossibilitou averiguar a veracidade da ocorrência da infração, bem como os valores lançados no auto, e assim entendeu que a ação fiscal foi realizada com inobservância no disposto no artigo 40, caput, parágrafo 2º, e 41, caput, e parágrafo 2º do decreto 25.468, de 99. De tal maneira, em primeiro grau, a ação fiscal foi julgada para conferir-lhe nulidade absoluta, tornando sem efeito o auto de infração 2008-07-5481. Em razão da decisão de primeiro grau ser contrária à Fazenda Pública Estadual, o processo foi encaminhado ao Conselho de Recursos Tributários para apreciação do reexame necessário. A Assessoria Processual Tributária emitiu o parecer de número 100/2021, que opina pelo conhecimento do reexame necessário, negando-lhe provimento para confirmar a decisão de nulidade do auto infração proferido na instância singular. É o que estão a relatar, senhor presidente. Obrigado, doutor Roberto. Doutor Rafael. Presidente, de fato, eu acredito que o processo é bem simples. O conselheiro Robério, no seu relato, já conseguiu sintetizar bem a controvérsia. De fato, o que se nota é que a acusação ela não veio respaldada de modo específico, ou seja, não obstante o auditor, no seu levantamento, tem apontado inconsistências por parte do autuado, no sentido de que ele não observou o layout, não observou corretamente as codificações na sua escrituração fiscal digital. Não obstante isso, ele não aponta no levantamento fiscal exatamente essas inconsistências. Então, o que se nota é que se trata de uma acusação que, em razão da sua generalidade, em razão de não ter sido específica a acusação e delimitado os pontos da acusação, de modo acertado, o julgador de primeira instância, o julgador singular, identificou o cerceamento ao direito de defesa do autuado. E esse entendimento foi endossado pela Célula de Assessoria Processual Tributária a partir do momento que a acusação, como eu já disse e repito, ela não foi específica, ela não foi delimitada. Ou seja, se havia inconsistência, qual é o ponto dessa inconsistência dentro da escrituração fiscal digital da autuada? Essa pergunta, de fato, ela não foi respondida no levantamento, e, em razão da sua generalidade, isso gerou, de fato, a nulidade do feito fiscal em razão de certamente não poder exercer com plenitude o seu direito de defesa à autuada. Então, em razão disso, eu vou opinar no sentido de que a decisão que declarou a nulidade do feito fiscal seja confirmada, presidente, por esse colegiado. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, conselheiro relator, se quiser já dar, e depois, se quiserem, está facultada a palavra. Doutor Roberto. Senhor presidente, aqui eu dou pela ausência de provas e preterição do direito de defesa da empresa autuada, artigo 83 da Lei 15.614, é o que eu vou aplicar, quando for julgar o mérito. A matéria aqui parece de fácil
constatação, vista que as planilhas não foram anexadas aos autos, as planilhas mencionadas nas informações complementares não foram anexadas aos autos, nem disponibilizadas à autuada para que realizasse sua defesa eficaz. Ok. Alguém quer debater? Doutor Michel. Senhor presidente, me parece que aí é o caso clássico de falta de provas, né? Falta de provas no direito penal é a absolvição do acusado. Aqui no nosso caso, mutatis mutandis, deveria ser improcedência, não nulidade. Não houve aí um equívoco no procedimento de análise, tipo como se tivesse feito um sistema de levantamento de estoques errado, ou se tivesse utilizado a DRM de maneira errada, ou aplicado a comparação entre o cartão de crédito e os dados do SPED de maneira errada. Não foi no procedimento, foi falta de prova pura. Então, me parece que aí é o caso de improcedência, não de nulidade. Doutora Dalcília, eu falar. Doutor Michel, aqui, essa semana até a gente estava estudando sobre esse assunto. O ponto de vista do conselheiro, né, do ponto de vista penal, eu trago aqui para reflexão, conselheiro e dos demais, se a questão também da falta de prova do ponto de vista tributário, quando ela não existe nos autos, na verdade não existe nenhum fato gerador comprovado, né, de que deu causa à infração, diferenciando do penal, como o conselheiro falou, aqui, na verdade, a gente pode nem afirmar que ocorreu ilícito. Por isso que, às vezes, em que eu me manifestei pela ausência de prova aqui, pela nulidade, foi nesse sentido, de que eu não consigo verificar nem a ocorrência, como é que eu vou proferir que ela foi procedente ou improcedente, quando ela nem sequer, o fato que motivou a autuação restou comprovado. Então, eu defendo a decisão singular de nulidade. Eu acho que ela foi correta, e respeitado o entendimento do conselheiro Michel. Bom, alguém mais quer debater? Só acrescentar, assim, que eu tô propensa a entender pela improcedência pelo seguinte ponto. Eu entendi que o agente fiscal colocou como prova, ele chama de planilha 1415, posso até eu estar equivocada, mas consta aí as cópias das FDs do contribuinte, certo? Nas folhas 14 e folhas 15. Dá a entender que ele partiu da constatação de que o contribuinte usou códigos diferentes, mas ele não elaborou, ele não identificou em qual mês, em quais operações, entendeu, Michel? É como se ele dissesse assim, o próprio contribuinte está dizendo que usou código diferente. Então, se usou código diferente, as saídas deles todas, pegou a base de cálculo total das saídas e considerou ser essa a prova suficiente para dizer que ele usou código diferente em todo o exercício. Se você verificar aí, tem a prova, pelo menos é o que eu consegui extrair, se eu estiver equivocada, foi a própria cópia dos CFOPs dos totais de entrada e de saídas. E ele pegou a base de cálculo das saídas, certo? E aplicou as 1000 FIIs todos os meses. Por sinal, não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de autuação aqui, não. Na verdade, aqui eu estou achando que ele elaborou uma prova, certo? Assim, se for assim, da forma que eu estou pensando, ele se equivocou, ele partiu do pressuposto que, ao usar códigos diferentes para o mesmo produto, o contribuinte fez isso todos os meses. E, ao fazer todos os meses, eu vou aplicar 1000 FIIs todo mês. Então, assim, eu acho que é improcedência mesmo, sabe? Ele partiu de uma presunção de que isso seria suficiente para caracterizar a infração de que ele está acusando aí, que é deixar de
escriturar, né? Ou escriturar, ou omitir. Assim, aí é fora do padrão, fora do padrão. Fora do padrão. Pois é, fora do padrão, né? Mas fora do padrão, mas é dentro daquela aquela redação. É o 123.8i, em vez de ser 8L. Pronto. Então, acho que a prova, ele entregou a que está aí. A impressão que eu tenho, certo? Uhum. Que essas planilhas 14 e 15, está aqui, olha. Está aqui, 2014, ele vendeu, as saídas foram tanto, 2015, as saídas foram tanto. Está aqui a prova. Aí, na parte da informação complementar, ele disse que o contribuinte disse isso verbalmente para ele. Dá a entender, quer dizer, se ele fez isso verbalmente, se ele disse isso, então ele fez isso todos os meses, se for todos os meses, eu vou aplicar meu ofício. Gente, eu posso estar até equivocado no raciocínio, mas foi a primeira impressão que eu tive. Se você olhar aqui nas informações complementares, bem aqui ele diz, lá nas informações complementares, ele diz assim, que o contribuinte diz para ele, oralmente, deixa eu localizar. Segundo confirmou as folhas, olha, ao analisar a FD, evidenciou-se a diferença apurada no quantitativo de estoque. Tinha como causa os códigos atribuídos aos produtos na FD. Ele está falando no levantamento quantitativo de estoque. Segundo confirmou verbalmente o contribuinte, para o mesmo produto, com descrições idênticas ou com extrema semelhança, foram atribuídos códigos alfanuméricos diferentes, assim como evidencia a planilha 14 e planilha 15. Pode parecer uma coincidência, mas quando eu vou para as folhas 14 e folhas 15, o que tem lá é a FD do contribuinte. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É como se ele dissesse assim, fui fazer o levantamento de estoque, deu uma diferença, e dá a entender que a causa dessa diferença foi os códigos atribuídos diferentes. E, por sinal, foi o próprio contribuinte que me disse isso. Verbalmente, ele disse isso. Se foi assim, todos os meses ele fez isso. Se ele fez todos os meses isso, ele entregou em padrão diferente, aplicou mil FIIs. Então, assim, ele partiu de uma prova que, para mim, não tem serventice. Se foi colocada aí, nos autos, a FT dele. Então, nesse sentido que eu seria pela improcedência, porque eu não consigo visualizar que as provas acostadas comprovaram a infração imputada aí. Ok. Alguém mais quer debater? Se não, doutor Roberto, como se manifesta agora depois dos debates? No mérito, senhor presidente, eu vou conhecer o reexame necessário para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância, que foi pela nulidade da ação fiscal. O Roberto foi pela nulidade. Nos termos do julgamento singular, né? Mantendo os termos do julgamento singular, e voto aqui seguindo a assessoria tributária e a manifestação verbal do procurador do Estado. Doutora Ivete. Eu sou divergente, não sou contrária à nulidade, né? Pela improcedência, por entender que as provas acostadas, elas não foram suficientes para caracterizar a infração. Doutor Michel. Com a divergência. Doutora Dalcílio. Com o relator. Doutor Alexandre. Com divergência. Doutor Tiago. Com divergência, presidente. Bom, então, por unanimidade de votos, conheceu do reexame necessário e, por maioria de votos, a quarta Câmara nega provimento ao recurso, mas modifica a decisão para improcedência da acusação. Foi o voto vencido do conselheiro relator, doutor Roberto, que votou pela nulidade da autuação. Nesse caso, fica o primeiro voto divergente vencedor, a doutora Ivete, né? Fica responsável pela resolução. Sempre, às vezes a gente pergunta, nesse caso não negou provimento, né? É o recurso, né?
Às vezes a gente fica um pouco, mas vamos para frente. Eu acho que nós concluímos nossos 4 processos hoje. Paulinha, algum recado mais? Não, presidente, só lembrando que amanhã nossa sessão é 8h30. Amanhã, pessoal, 8h30, não esqueçam, pela manhã estaremos presentes amanhã novamente, cedinho. Um abraço a todos, doutor Tiago, prazer tê-lo aqui na nossa Câmara. Prazer é sempre meu, senhor presidente. Fico à disposição quando necessário. Só peço que me avise um pouquinho, antecedência um pouquinho maior, se possível, para que a gente possa se organizar aqui para poder bem servir aqui ao CONAT, a 4ª Câmara. Tranquilo, o aviso de última hora, doutor Tiago, foi decorrente de falha processual da conselheira, mas faz parte, graças a Deus nós conseguimos. Que deu certo. Deu certo e não se perdeu a qualidade, né, que nós conseguimos ter as discussões com objetividade e qualidade. Até amanhã, senhores. Muito obrigado. Um abraço a todos. Paulinha, deixa eu falar um negócio com você. Paulinha, eu tô com as minhas férias